Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Evangelho no Lar, para você acompanhar com a gente hoje. Vamos fazer todas as etapas: oração inicial, leitura edificante, leitura de um trecho do Evangelho, todos comentados, fluidificação da água, que já está aqui, no meu caso é um copo, o seu pode ser uma jarra. Se for uma água mineral, não precisa destampar, viu? Pode deixar fechadinha aí sem problema nenhum. É para toda a família, tá? Depois você pode ir colocando mais água antes que acabe, para prolongar um pouquinho mais o efeito. E a oração final. Bom, qual o objetivo do Evangelho no Lar? Você poder fazer junto com a gente. Quando estamos mais de dois reunidos em nome de Jesus, Ele está conosco, a gente sabe disso, né? E já somos você e eu. Ah, mas a minha família, Fábio, a minha família não é espírita, só eu que sou espírita. Não tem problema nenhum. Faz com a gente. Liga o seu fone aí, separa a sua água, faz sem problema nenhum. O importante é fazer o Evangelho no lar, tá? Isso que é muito importante. Ah, a gente não tem muita ideia do que falar, de fazer comentário, fica uma coisa monótona. Então acompanha a gente, não tem problema. Põe na televisão, tem gente que tem Smart TV, coloca na televisão, né? Lá no YouTube, assiste a gente lá e fazemos todos juntos o Evangelho no lar, tá bom? Vamos lá, nessa quarta-feira, sempre às quartas-feiras a gente libera o vídeo para vocês. Hoje está tendo obra aqui do lado, vocês vão ouvir um tum, 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 mas não tem o que fazer. As pessoas precisam trabalhar e nós precisamos fazer o nosso evangelho independentemente de qualquer coisa, não é? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores que nos acompanham, nosso querido anjo guardião ou guia espiritual, também obrigado pela presença. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado por tudo de bom que aconteceu conosco na última semana. Obrigado por tudo de ruim que não aconteceu na última semana. E, claro, obrigado por tudo de ruim que aconteceu durante a semana, que isso é um aprendizado, é para a nossa resignação, é para melhorarmos, é para evoluirmos, porque na realidade tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar, é para ficar bom, e a gente sabe disso. Muito obrigado pela sua presença em meio a nós. Como disse, somos dois ou mais reunidos em Teu nome. E assim, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar. Que assim seja. Bom, ao acaso nós abrimos e encontramos no livro Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, Embaixadores Divinos. E do Evangelho nós vamos Simplicidade e Pureza de Coração, que é o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração. Mas o item que nós vamos estudar é Simplicidade e Pureza de Coração. Tá bom? Então vamos lá. No caso do Escrínio de Luz, então vamos lá, embaixadores divinos. Eles, os embaixadores divinos, quando chegam a nós, espíritos internados na escola da evolução, trazem consigo as harmonias supremas. Expressam-se raramente por estruturas humanas, conquanto permitam que artistas de sentimentos elevados lhe imaginem a forma nas alegorias da abstração ou na linguagem dos símbolos. Manifestam-se quase sempre por influxos de sabedoria e beleza, amor e refazimento. São frêmitos de esperança, são sussurros de esperança, alavancas intangíveis de força, clarões relampagueantes no firmamento da alma, a se lhe espelharem nas telas do pensamento por ideias sublimes e sonhos majestosos, visões interiores de magnificência intraduzível, cujo fulgor recorda a auréola solar dissipando as trevas. Esses são os embaixadores divinos que sempre estão perto da gente. Muitas vezes não podemos nem senti-los exatamente. E aqui vale uma observação. Para os obsessores se aproximarem da gente, basta que nós baixemos a vibração e que eles criem uma série de situações e condições específicas para se aproximar da gente. Tudo começa com baixar a vibração. Mas dá um trabalho muito grande, dá um trabalho enorme para os obsessores conseguirem se aproximar da gente. Quando nós estamos falando dos embaixadores divinos, quando nós estamos falando dos grandes espíritos, dos espíritos superiores, e entre eles o espírito maior, que nós conhecemos que é Jesus, eles não precisam de nenhum preparo de absolutamente nada para estarem perto da gente. Basta pensar em nós. Ou melhor, basta que pensemos neles e criemos e façamos uma
invocação. O que é invocar? Invocar é quando eu me coloco à pessoa. Evocar eu puxo. Evocar. Então nós vamos evocar um espírito para a reunião mediúnica. Então é evocar, eu vou trazê-lo a nós. Invocar, eu vou elevar a mim até aquele que eu quero, no caso Jesus, quero invocar Jesus, eu vou pensar nele, vou elevar o meu pensamento nele. Então, para os espíritos superiores se aproximarem da gente, não tem dificuldade nenhuma para eles. A dificuldade é nós sentirmos a presença deles. Mas para eles é facinho, é simples, extremamente simples. O obsessor é que tem um trabalho gigantesco de muito tempo, via de regra, muito tempo, para conseguir, então, se aproximar da gente. Tá? Só para ficar bem claro nesse sentido. Agora, olha aqui, que linda essa passagem do Escrine de Luz, acerca da influenciação, da presença, do apoio querido desses sussurros, desses frêmitos de esperança que sempre esses espíritos superiores vêm trazer para a gente. Olha aqui. Abeiram-se das mães fatigadas de pranto e renovam-lhes a ternura para que afaguem de novo os filhos ingratos. Aproximam-se dos corações exaustos de sacrifício, impelindo-os a converter soluços de sofrimento em cânticos de alegria. Envolvem o cérebro daqueles que se consagram espontaneamente à felicidade dos semelhantes e comunicam-lhes o lume, a fagulha, da inspiração que lhes transfigura no campo mental em cores e melodias, invenções e modelos, composições literárias e revelações científicas, poemas e vozes, hinos à bondade e planos de serviço que atendam a anseios e aspirações das criaturas famintas de acesso aos reinos superiores do espírito. Não estamos sós, nunca. Abraçam os lidadores do bem e reaquecem-lhes os corações para que não se imobilizem sob o granizo da calúnia e nem se entorpeçam ao verbo gelado e fulgurante das filosofias estéreis. Beijam a fronte pastosa dos agonizantes que aguardam tranquilamente a morte, rociando-lhes o olhar com lágrimas de júbilo ao desvendar-lhes os gloriosos caminhos da liberdade. Enlaçam os servidores humildes que suam e choram na gleba, a fim de que o mundo se abasteça suficientemente de pão, e levantam-lhes a cabeça para a contemplação do céu. É apoio o tempo todo, não importa pelo que estejamos passando. Quando a ventania da adversidade te assopre desalento, ou quando a sombra da provação te mergulhe em nuvens de tristeza, recorre a eles, os embaixadores divinos do amor eterno, e sentirás de imediato o calor da fé, nutrindo-te a paciência e acalentando-te a vida. Eu vou ler de novo, que é fenomenal. Quando a ventania da adversidade, quando os problemas chegarem, quando a ventania da adversidade te assopre desalento, que você está querendo desistir, ou quando a sombra da provação te mergulhe em nuvens de tristeza, provações e expiações difíceis na terra que todos nós passamos, recorre a eles, os embaixadores divinos do amor eterno, e sentirás de imediato o calor da fé, nutrindo-te a paciência e acalentando-te a vida. Para isso basta te recolhas à paz do silêncio, acendendo em ti mesmo leve chama de oração por atalaia de luz. Essa outra frase, então, é fenomenal. Para isso, para que eu consiga recorrer aos embaixadores divinos, a Deus, a Jesus, embaixadores, no caso, Jesus, Deus é o divino. Jesus, os espíritos superiores, os mentores, aquelas pessoas que nos atendem, os benfeitores espirituais, enfim, os embaixadores divinos que nos socorrem, para que eu sinta-lhes a presença, para que eu busque, para que eu recorra a eles, basta que eu recolha-me à paz do silêncio, acendendo em mim uma leve chama de oração. Fábio, eu não sei orar. Fala. Divaldo Pereira Franco, ele conta que nos momentos extremamente difíceis pelos quais ele já passou, em determinados momentos de terrível angústia, ele só levantava a cabeça e falava, meu Deus, só.
Fábio, mas Deus não sabe o que eu preciso? Lógico que Ele sabe. Os benfeitores espirituais, os embaixadores divinos, eles não sabem o que eu preciso? Sabem. Mas o que eu falei agora há pouco, no começo, eles estão ao nosso lado, mas nós não os sentimos. Eu preciso invocá-los. Eu preciso elevar o meu pensamento. Eu preciso me elevar. Eu preciso elevar a minha vibração. Pelo menos elevar o meu pensamento, para que eles possam agir. Então perceba que a oração que eu faço a Deus, o pedido que eu faço a Deus, não é porque se eu não pedir Ele não me ajuda. Tá? Ele respeita meu livre-arbítrio, eu preciso me ajudar para que Ele me ajude, tudo bem. Mas não é esse o ponto, não é essa a questão. A questão é prática, física. Física estou falando de física das partículas, por exemplo. Eu preciso estar na vibração que eu sinta esses espíritos superiores, esses embaixadores divinos. Percebeu? Então não se trata aqui de um Deus crudelíssimo, extremamente cruel, que só me ajuda se eu estou vendo que você está com um problema aí, mas se você não pedir ajuda, eu não te ajudo não, amigo. Você tem que me bajular. Não é esse Deus, nós já superamos isso. Nós já saímos dessa ideia equivocada de Deus, que precisa ser bajulado o tempo todo. Eu não preciso fazer uma oração, porque senão Deus não vai me ajudar. A oração é para que eu eleve o meu pensamento, para que eu me coloque em condições de receber ajuda. É isso, porque tentando ajudar eles estão o tempo todo. Quando a ventania da adversidade te assopra de desalento, ou quando a sombra da provação te mergulha em nuvens de tristeza, recorre a eles, os embaixadores divinos do amor eterno, e sentirás de imediato o calor da fé, nutrindo-te a paciência e acalentando-te a vida. Para isso, basta te recolhas à paz do silêncio, acendendo em ti mesmo leve chama de oração por atalaia de luz. Olha que coisa linda. Recolha-te à paz do silêncio. Silêncio interior, silêncio da reclamação, da prova ou provação que estamos passando. É difícil, eu sei que é difícil, a gente tende a reclamar porque parece que a gente põe para fora. Mas depende com quem a gente desabafa, piora. Eu não elevo o pensamento, eu fico recalcitrante no problema que eu estou sentindo. Ao falar dele de novo, naquele instante, que eu já estou ruim, só piora a situação. Então, primeiro eu me recolho à paz do silêncio, faço a minha oração, acalmo-me, sinto a presença dos embaixadores divinos, e aí, quando eu estiver bem, já recuperado daquilo, aí eu falo sobre o assunto, aí eu compartilho sobre o assunto, para tirar aquilo de dentro de mim, de preferência com um profissional. Se não der, com alguém que seja seu porto seguro de verdade, testado e retestado ao longo dos muitos anos. Cuidado com amizades falsas ou com aqueles que querem saber só o que está se passando com a sua vida, tá? Primeiro, recolha-te à paz do silêncio, acendendo em ti mesmo leve chama de oração. Depois que você se acalmou, depois que você já foi ajudado ou ajudada pelos embaixadores divinos, aí já em paz, falar sobre o assunto é extraordinário. Reviver o assunto quando se está com a vibração baixa dificulta ainda mais elevar o pensamento. Certo? Johann Wolfgang von Goethe, em Maximen Reflexionen, na plenitude da felicidade, cada dia uma vida inteira. Mas o contrário também é verdadeiro. Então eu preciso da paz do silêncio, me recolher à paz do silêncio, acendendo em mim a chama da oração, para que os espíritos possam me ajudar e aí sim, reequilibrado, tirar de dentro de mim aquilo que tanto me magoou, aquilo que tanto doeu, aquilo que tanto me machucou. É um bom caminho.
Portanto, a oração não é para que Deus se lembre que eu preciso dele. A oração não é para que eu bajule Deus, ele fala assim, ah tá, agora vou te ajudar, porque até que enfim você lembrou de mim, né, sujeito? Não é nada disso. A oração é para que eu invoque a Deus. Como eu não sei como ele é, só sei que é força, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, pôr em Jesus. Eu levo meu pensamento a ele. Foco em Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Foco nele. E peço ajuda. Peço ajuda. Ele já está tentando me ajudar a todo momento, porque nós estamos mergulhados no psiquismo de Jesus, na matéria mental dele. Ele sabe tudo o que está acontecendo conosco e quer nos ajudar o tempo todo. O problema é eu estar em condições para receber ajuda. Então tenho que invocar Jesus. O que é invocar? Repito, é elevar-me a. Evocar, trazer o fulano a mim. Invocar, elevar-me a alguém. Elevar-me a alguém. Certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, simplicidade e pureza de coração. Então vamos pegar um trecho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Agora em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, para os que parecem com elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Tá, uma criança é um espírito milenar, com tantas ou mais encarnações do que eu, com tendências e tudo mais. Porém, a criança, num período depois que se completa a encarnação, que demora em torno de 7 anos, nos dias de hoje, em torno de 7 anos, até 12, 13 anos, quando aí ela assume definitivamente o corpo, nesse período dos 7 aos 12, vamos colocar assim, a criança é um livro tão o tempo todo ele é um livro em branco que eu estou escrevendo novos valores, novos conceitos, novos dogmas e novas crenças. E de vez em quando eu encontro nessas páginas em branco algumas coisas escritas que são as tendências boas e as tendências ruins daquele espírito ali encarnado, certo? Mas no período depois que termina a encarnação até assumir o corpo na adolescência definitivamente, nós vamos encontrar um período em que a criança está com a sua pureza de fato, daquilo que basicamente nós fizemos com ela. Resultado exclusivamente quase, eu disse sempre, não, exclusivamente quase daquilo que nós fizemos durante essa primeira infância, até os 7 aninhos. Então é um período de fé bem construída, de crenças bem construídas, de dogmas bem construídos, de valores bem construídos, de conceitos bem construídos. Tomara que nós consigamos fazer isso. É para esse tipo de espíritos que, para esse tipo de seres, vou trocar a palavra, que Jesus dizia que é o reino dos céus. Para aqueles que se assemelham às crianças, que têm essa fé, que têm essa pureza para entender o que é importante. Que o importante não é o que se vê, não é o que se tem, é o que se é. E para a criança é muito importante o que se é. Não estou falando das exceções, daqueles espíritos que não foram miniaturizados, que estão adultos ao lado do corpo e que mostram as tendências ferozes, com psicopatia, etc, etc. Estou falando da grande maioria de nós, né? Somos simples. E é muito importante saber que nós temos uma tela em branco para pintar, que nós temos um livro em branco para escrever, com algumas paginazinhas ali já marcadas. É muito importante isso. Há uma história muito interessante, vou contar no sabor da minha emoção, não textualmente, não ipsis verbis.
de uma reunião que foi feita. Havia uma comunidade que não chovia há muito tempo. E estou contando com as minhas palavras, tá, gente? Havia um lugar em que a chuva não dava as caras há muito tempo. E as lavouras estavam com muita dificuldade, os açudes já estavam secando. E o espiritualizado, o ser espiritualizado da comunidade, disse: olha, então hoje, às 7 horas da noite, nós vamos fazer uma grande reunião com todos os membros da comunidade e nós vamos fazer uma oração em conjunto, pedindo a Deus pela chuva. Certo? E Deus, ao ver que toda a comunidade está unida, nos dará a chuva. Estou contando a história, tá? Não é que é assim que acontece, mas enfim, contando a história. E assim aconteceu. Durante o dia, os preparativos, os comentários, não, porque hoje à noite nós vamos fazer então a oração para pedir a Deus a chuva e Deus vai ouvir e tal. 7 horas da noite, todos estavam reunidos na praça da comunidade e, instantes antes de começar a oração, uma pessoa notou um fato pitoresco. Havia uma criança lá. Havia uma criança em meio aos membros da comunidade que lá também foi para fazer oração. E ele achou muito interessante. Mas o fato mais interessante de ter uma criança na comunidade era que a criança era a única que trazia um guarda-chuva. É essa pureza, é a essa pureza que Jesus se referia. Porque veja bem, todos foram para fazer oração, porque Deus atenderia a comunidade se todos fossem para fazer oração pedindo chuva. Por que não levaram guarda-chuva? Os mais céticos dirão, porque não se importam em se molhar, etc. Aqui é o símbolo. A ideia é o símbolo. A criança em sua pureza, bom, se Deus vai mandar a chuva, eu vou levar o guarda-chuva. Só ela levou o guarda-chuva. É a esse tipo de pensamento, de confiança em Deus que Jesus se refere. Que é o coração puro. Olha, se eu vou lá para fazer oração, se Deus vai atender, vou levar meu guarda-chuva. Porque vai chover, é aquela certeza da fé. É isso que, essa simplicidade, essa pureza de coração que Jesus se refere quando ele fala: deixar vir a mim as criancinhas, e não os impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes se assemelham, ou para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Confiança. E essa historinha simples mostra claramente. Só aquela criança, na história fala aquela menina, só aquela menina levou o guarda-chuva. Ela tinha fé, os outros não necessariamente. Não é? Na explicação aqui do Evangelho, no capítulo 8, nós vamos já começar no item 4, já tem uma pergunta. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Resposta: tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Por uma mãe, seu filho é sempre um anjo. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. É essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição
para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter profundo. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, presos, contidos, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Aquilo que a gente falou, né? A criança mostra as suas tendências, mas é um livro em branco para a gente poder escrever um monte de coisa. Senão a humanidade não teria evoluído, se assim não fosse. E imagina uma família que tem que haver a reharmonização entre mãe e filha, pai e filho, pai e filha, e aí de repente você olha aquela criança que acabou de nascer e você já reconhece alguém que lhe fez um mal gigantesco, que o traiu de maneira vil e torpe e te causou dores terríveis no coração. É capaz de a gente jogar no chão. Já acontece isso, assassinato de pai para filha, de mãe para filho, para filha, sem a lembrança do passado. Você imagina se tivesse a lembrança do passado. Então esse é o primeiro motivo da criança não se lembrar, da gente não se lembrar nada quando a gente é criança. Mas a partir da adolescência a gente assume a identidade da nossa vida. Muitas vezes acontece aí uma grande mudança de comportamento, inclusive, da pessoa. Porque aí ela é o que ela foi até antes da última encarnação, mais a soma daquilo que nós escrevemos naquele livro que estava em branco e que agora está sendo completado com as suas próprias vivências. Se encontrar páginas muito bem escritas de paz, de amor, de tranquilidade, de evolução, claro que vai haver um choque. E todo choque que acontece na adolescência é um sinal bastante pertinente de que os pais acertaram. Isso é importante a gente saber, tá? Quando não acontece transformação nenhuma da criança para a adolescência, e já era uma criança terrível, porque os pais não torceram o pepino como deveria, porque dá para fazer isso. E dá mesmo para fazer isso. Mas depois da adolescência, o filho é o que é. É a soma do que ele sempre foi, mais aquilo que nós pudemos fazer nessa vida. Então, às vezes não é muito. Às vezes, nas últimas encarnações, foi terrível. Foi uma pessoa do mal extremo. Nessa daqui não matou ninguém. Poxa vida, evoluiu uma barbaridade. Ah, mas é ingrato, é terrível, é isso, é aquilo outro. Tá, mas não matou ninguém. Percebe? Ah, foi um assassino em série na outra vida. Nessa aqui não matou ninguém. Tem um monte de defeitos, mas não matou ninguém. Pô, já fiz o meu trabalho. Ajudei. É que é duro a gente olhar um filho e ver os defeitos no filho, na filha. É complicado a gente ver. Mas se a gente tiver certeza de que a gente fez o certo, tá ótimo, né? Eu me lembro até de uma consulta que foi feita ao Chico Xavier, e a pessoa dizia assim: Chico, eu fiz tudo o que era possível e o impossível para o meu filho sair das drogas, mas não consigo. Já internei, já fiz compulsoriamente, já tirei o dinheiro, já fiz o que pude e ele não sai das drogas. Não sei o que fazer. O que eu faço agora, Chico? E a resposta dele foi: Emmanuel está me dizendo aqui que se você realmente fez tudo o que podia, agora é o livre-arbítrio, agora é dele. Esteja ao lado e ame. Não concorde necessariamente com o que ele está fazendo, porque amar não é concordar. Mas ame. Ame, porque a força do amor vai fazer diferença um dia, no momento de maior precisão. Ame e esteja ao lado. É isso. Ame e esteja ao lado. Por pior que possa ser um filho, por pior que possa ser uma filha. Ame. 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 Fábio, mas eu não aguento mais.
ame mais um pouco. Talvez a sua prova nessa vida seja desenvolver uma alta capacidade de amar, mesmo que não receba o amor em troca. Já pensou nisso? É isso. Semana que vem a gente volta com mais um evangelho. Vamos pegar água? Não vai pôr água para eu esticar a mão, que não é assim que funciona, não é água benta. Tá? Com todo respeito. Nós vamos fluidificar a água, ou seja, os mentores e os benfeitores espirituais, os embaixadores divinos vão colocar os ingredientes que nós precisamos para o nosso perispírito e para o nosso corpo físico, e a nossa mão, na realidade nem precisa da mão, né? Mas eu acho que é importante a gente ter um ponto de referência. A nossa mão é onde eu vou imaginar que eu estou recebendo aqui pelo meu chakra principal aqui em cima, o que os bons espíritos querem colocar na água, aquilo vai metabolizar aqui, eu vou imaginar que está saindo da minha mão, certo? Você faz aí na sua também. Ah, Fábio, mas eu não estou acostumado. Ué, não muda, isso é uma prospecção magnética, todo mundo faz. Você tem mão, se você não tem mão, põe o cotoco, se você não tem o cotoco, põe o ombro. Não precisa, porque é da mente, se você não quiser nem esticar a mão, é da sua mente, você sabe que você está transmitindo para lá. Né? Mas como nós estamos no começo ainda, vamos usar a mão, tá bom? Não é a minha, é a sua. Tá? Até porque não tem, está pela internet, não tem como ir o fluido, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma semana, muito obrigado por mais um Evangelho no Lar. Pedimos nesse momento ao Senhor, mestre, pedimos também ao nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, e aos benfeitores espirituais, embaixadores divinos, que possam nos utilizar como instrumentos e nesse momento fluidificar a água que precisamos para o refazimento do nosso perispírito e, quiçá, refazimento do nosso corpo físico. Pedimos, mestre, que se puder, por acréscimo de misericórdia, colocar também como ingrediente nessa água um dispositivo ou algo que o valha para que nós consigamos elevar o pensamento sempre que alguma coisa de ruim acontecer na vida da gente, para que nós possamos, antes de tomar uma atitude intempestiva, respirar e pensar. Sabemos que isso faz parte do nosso livre-arbítrio, mas, como disse, por acréscimo de misericórdia, pedimos, solicitamos, imploramos por essa ajuda. Agradecemos desde já pela sua presença em meio a nós e sabemos que a água vai ser fluidificada de acordo com aquilo que nós mais precisarmos. Muito, muito, muito obrigado a todos que aqui estiveram nesse Evangelho, os embaixadores divinos das colônias espirituais às quais nós fazemos parte, aos benfeitores que sempre nos acompanham, os mentores espirituais, nosso guia espiritual e, claro, um agradecimento especial ao Senhor Jesus, por se fazer presente em meio a nós. Que assim seja. É isso, meus queridos. Semana que vem a gente volta com mais um Evangelho no Lar, mais uma gota de Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Até semana que vem. Beijo pra você que fica. Tchau.